fé, mais ainda a nossa constância na presença do Senhor Jesus. Confesso, irmãos, que durante a semana estava, meditando numa palavra para trazer esta palavra, e ontem pela manhã estava ali orando a Deus, e depois fui ouvir uma ministração para fazer o meu devocional, e Deus falou algo ao meu coração, e eu queria dividir com você que está aqui nesta manhã, para edificar a tua fé em Deus, para que você venha se fortalecer ainda mais na presença do Senhor, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, e que ela nesta manhã, através de cada um de nós, ela venha se concretizar, porque a palavra do Senhor, ela nunca vai para um lugar sem um seu determinado propósito, e que a palavra do Senhor nesta manhã ela possa ir de encontro ao teu coração, ela possa ir de encontro à tua vida, à tua casa, à tua família, que todos sejam alcançados, porque o Senhor é maravilhoso, Ele é rico em misericórdia, Ele é rico em benignidade, Ele é rico em mansidão, e no tempo certo, no tempo de Deus, Ele vai prover. Amém? Queridos irmãos, abrir isso lá em Filipenses, no capítulo 4, aleluia, glória a Deus. Filipenses, capítulo 4, glória a Deus, aleluia. A partir do versículo 4, Filipenses 4, a partir do versículo 4. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor que nos tratava, Filipenses. Gálatas, Efésios, Filipenses. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade, Senhor. Aqui estamos, Senhor Jesus, para ouvir a tua voz, a tua doce voz, ó Espírito Santo. Neste momento eu te peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, Deus, no momento de fraqueza, Senhor. E tu venha, Senhor Jesus, falar com a tua igreja, porque de mim mesmo, Senhor Jesus, eu não tenho nada para oferecer para o meu irmão, para a minha irmã, mas eu sei que tu tens, porque eu não tenho contemplado a cada coração, a cada vida que está aqui nesta manhã, Deus. Então fala conosco, não aquilo que queremos ou saímos das nossas casas determinado a ouvir, Senhor, mas ouvir a tua voz. Fala conosco, Pai. Diz assim a palavra do Senhor, Filipenses capítulo 4, versículo 4, diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisto, pensai. Só glória a Deus, aleluia. Palavra esta, através do apóstolo Paulo, a carta aos Filipenses. Esta carta foi escrita na segunda viagem missionária que o apóstolo Paulo fez ali na cidade de Filipos. E em Atos 16, nós vamos ver o porquê que Paulo foi até essa cidade. Ali em Atos nós vamos ver que Paulo foi, em visão, Deus, o Espírito Santo lhe deu um sonho de que um homem clamava a ele para que ele fosse ali, passasse pela Macedônia, porque a cidade de Filipe, ela fica ao nordeste, dali da Macedônia, da Grécia, e estava precisando, passando por um momento de dificuldade. E esta carta escrita aos Filipenses foi a primeira igreja que Paulo abriu na Europa. A necessidade ali, quando ele chegou ali, junto com Paulo, Silas e Lucas, eles foram procurar um lugar para que, onde fosse orar, um ponto de oração, para orar a Deus, para que Deus desse
direção da chegada deles àquela cidade. E ali ele encontrou uma mulher chamada Lídia. Era uma mulher que ela tinha um comércio, era uma mulher de uma situação financeira positiva. Ela vendia púrpuras. Então, através de Lídia, que foi começado aquela igreja ali, né? Quando Paulo chegou e ela estava ali, não era só ela, várias mulheres orando a Deus. E Paulo, ao chegar ali com a sua comitiva, ele junto com aquelas mulheres começa um período de oração. E aí Lídia, ela já servia o Senhor, mas ainda não havia sido batizada. E ela se batiza, ela e toda a sua família, e começa ali, através da casa de Lídia, um ponto de pregação. E ali começa, né, a jornada da primeira igreja plantada na cidade de Filipos. E o que é que eu quero que os irmãos, né, nessa mensagem? Se os irmãos olhar para tudo que foi dito aqui, tudo que foi começado do início do culto até o último louvor, é falando de milagre, é falando de promessas, é falando de livramento, é falando de que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. E aqui, nessa cidade, nós vamos ver o socorro do Senhor Jesus. Aquela cidade precisava de uma palavra de Deus, precisava de alguém que levasse a palavra da verdade. Porque ali havia um judaísmo, porque essa cidade, ela tinha uma maior parte da sua população, era romana. E ali tinha a circuncisão como ponto para que se precisasse, para se poder ser um cristão de verdade. Então era imposto algo para que você fizesse algo. Como nos dias de hoje, a gente trazendo para os nossos dias, não é diferente. Quando a gente olha para dentro das igrejas, tantas campanhas, né, para que nós colocamos algo no altar do Senhor, para que o Senhor responda as nossas orações. Enquanto se nós meditarmos na palavra, isso não vai ser necessário, meu querido. Porque o que Deus quer é a sua verdade e presença, é o seu coração verdadeiro na presença do Senhor, buscando a Deus não por aquilo que Ele pode te dar, porque Deus, Ele pode dar sim, infinitamente muito mais daquilo que pensamos, sonhamos ou imaginamos. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que ainda não chegou ao coração do homem, é isso que Deus tem para mim e para você nesta manhã. Mas requer de nós obediência, requer de nós reciprocidade. Muitas das vezes nós queremos ser abençoados, e quando somos abençoados, nós não compartilhamos aquela bênção que o Senhor coloca aos nossos corações ou nas nossas mãos. Se atém a palavra do Senhor, meu querido, Deus nunca vai te dar uma bênção que você use essa bênção para si próprio ou sozinho. As bênçãos do Senhor são sempre para que nós possamos compartilhar com aquele que necessita. Porque o segundo mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aqui o apóstolo Paulo, quando implantou essa igreja, eu queria dividir com os irmãos rapidinho 3 pontos, né, que nós possamos neste capítulo 4, a alegria no Senhor, a paz de Deus e a gratidão. A alegria no Senhor. Paulo exorta os filipenses a se alegrarem em todas as situações, pois a alegria verdadeira vem de Deus. Aleluia, glória a Deus. No livro de Salmos, no capítulo 2, no capítulo Salmos, versículo 2 e 3, a palavra do Senhor vai dizer assim: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e somos dele. Somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Aleluia, grande Deus. Deus é maravilhoso. Em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22 e 24, a palavra do Senhor vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo
Jesus, crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Ou seja, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, ela é permanente, ela não é uma alegria passageira. Ela não está naquilo que nós possuímos ou naquilo que nós conquistamos com a força dos nossos braços ou até mesmo com a nossa sabedoria. Eu acho que eu comentei no domingo passado que há uma grande diferença entre sabedoria e conhecimento. Porque conhecimento nós adquirimos estudando, aprendendo, praticando, mas a sabedoria, meu querido, a sabedoria vem de Deus. No livro de Tiago, no capítulo 4, ele vai dizer: quer sabedoria, peça a Deus, que Ele dará livremente a todos, e Ele não lança em rosto. Aleluia, glória a Deus. Eu glorifico a Deus, meu querido, porque Deus, Ele é tão misericordioso, que se a gente fosse parar aqui para contar os testemunhos que nós presenciamos, ou as coisas que nós conquistamos, eu acho que um mês não daria. Assim como a palavra do Senhor. Muitos não acreditam na Bíblia. Tem ela como um livro escrito por homens. Bem verdade, ela foi escrita por homens. Mas esses aproximadamente 40 homens que escreveram a Bíblia, eles foram direcionados, guiados pelo Espírito Santo. E o que eu sempre questiono, alguém que indaga a sua fé, que não confia, que não acredita, que dá essa desculpa, eu digo sempre assim: se você hoje tivesse o poder de criar uma lei, e essa lei fosse otorgada, fosse prorrogada, você faria uma lei para condenar você mesmo? Porque a palavra do Senhor, ela é verdadeira. Nos 10 mandamentos, 7 dos 10 mandamentos é não faça. Então são leis que são regidas. Se nós formos olhar para a nossa Constituição brasileira, todas as leis elas foram tiradas de lá de trás. Algumas leis mudadas, algumas aperfeiçoadas, outras mudadas com segundas intenções. Mas a palavra do Senhor é viva e eficaz. E ela é verdadeira, meu querido. Todos nós um dia vamos dar conta daquilo que fazemos, daquilo que deixamos de fazer. Então, faça o bem sem olhar a quem. Faça primeiramente a vontade do Senhor. Porque quando a gente faz a vontade do Senhor, Ele olha dos altos céus e derrama as bênçãos sobre as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. O segundo tópico, a paz de Deus. A paz que Deus que oferece excede todo entendimento e guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. No livro de Mateus, no capítulo 6, versículos 25 e 27 ao 27, vai dizer assim a palavra do Senhor Jesus: por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis mais vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Ou seja, meu querido, por mais que você tente fazer, por mais que você se capacite, mas sempre vai faltar algo na tua vida. E esse algo só o Senhor pode preencher, só o Senhor Ele pode te conceder. Aleluia, glória a Deus. João capítulo 14, no versículo 27 vai dizer assim: deixo-vos a minha paz vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Glória a Deus. Isaías 26, capítulo 26, versículo 3 vai dizer assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai sempre no Senhor, porque o Senhor é Deus e Ele é uma rocha eterna. Glória a Deus, aleluia. No livro de Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, vai dizer assim a palavra do Senhor:
pois eu bem sei os pensamentos que estou planejando para vós, diz o Senhor, plano de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocarei, e irei, e orarei a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, tem que haver uma entrega, meu querido, tem que haver uma reciprocidade para com o Senhor. Porque grandes coisas o Senhor tem feito nas nossas vidas. E o porquê não dar um voto de confiança ao Senhor? Eu não sei o que você tem colocado no teu coração. Eu não sei qual é a questão que você tem buscado, que ainda não aconteceu. Mas tão somente espera no Senhor. Porque a palavra do Senhor vai dizer que aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças. E que o Senhor nesta manhã te trouxe aqui para que você pudesse ouvir e contemplar isso. Que Ele está sim ouvindo a tua oração. Mas não fique ansioso. Não queira resolver do teu jeito, da tua maneira. Porque possa ser que você consiga sim. Mas possa ser também que não seja para a eternidade. Possa ser que seja um algo passageiro. E você novamente vai lutar contra essas coisas. Novamente você vai voltar ao começo para buscar. Por quê? Porque você não esperou no Senhor. Então espera no Senhor Jesus. Amém? Para fechar. Gratidão. Esse é um dos maiores defeitos e pecados que nós cometemos para com o Senhor. É a ingratidão. Mas aqui eu queria focar na gratidão. Se você está aqui hoje é porque você foi grato ao Senhor. Você está sendo grato ao Senhor. Mesmo que muitas das vezes não está sendo 100% grato a Deus por tudo aquilo que Ele fez. Muitas das vezes a gente busca algo do Senhor e agradece por aquilo que conquistamos naquele momento. Mas muitas das vezes esquecemos o que Deus já fez lá atrás nas nossas vidas. E às vezes o que Deus fez lá atrás nas nossas vidas é muito maior do que aquilo que Ele está fazendo ou do que aquilo que a gente está buscando. Paulo vai dizer assim: expressa gratidão pela generosidade dos filipenses e a incentiva a mostrarem essas atitudes de gratidão. Glória a Deus, aleluia. Tu és maravilhoso, Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, gratidão. No livro de Salmos 50, versículo 14, vai dizer assim: oferece a Deus por sacrifício ações de graça e paga ao Altíssimo os teus votos. No versículo 15, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Aleluia, glória a Deus. Em Efésios, no capítulo 5, versículo 19, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor vosso coração, no vosso coração. Versículo 20, sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 10, vai dizer assim: ora, aquele que dá a semente ao que semeia e o pão para comer, também dará a multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. No versículo 11, enquanto em tudo enriqueceis para toda a liberalidade, a qual por nós reveste em ações de graças a Deus. Aleluias. E que você possa, meu querido, continuar sendo grato a Deus. Ainda que você olhe aos teus olhos humanos, ainda que você esteja olhando para a tua vida com os olhos carnais, mas Deus grandes coisas tem feito. Que você possa buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Ontem estava ali vendo um vídeo de uma pastora coreana que mora aqui no Brasil atualmente,
ela contando como começou o comunismo na Coreia. E o político daquela época, ele usou a igreja como alvo. Ele procurou os pastores naquele determinado lugar. E ali fez uma proposta para eles, que se eles ajudassem ao governo se eleger, eles não iam tocar na igreja e não iam interferir na igreja. E infelizmente o homem colocou a esperança no homem. E nós sabemos como é que é na Coreia. Se na Coreia chegar em uma casa, os governantes chegarem em uma casa e encontrar uma Bíblia como essa, que aqui no Brasil muitas casas ficam com um enfeite em cima do móvel, fica aberta no Salmo 91, no Salmo 23. Se for pego uma Bíblia, aquela família todinha é enforcada. E será que se isso fosse implantado hoje no Brasil, como seria? Essa é a pergunta que eu deixo para você nesta manhã. O que você tem feito com a Bíblia? Qual tem sido a tua intimidade através da Bíblia com o Senhor Jesus? Será que ela simplesmente estaria aberta no Salmo 91? Mas para fechar, deixa eu te dizer uma coisa. Aquele Salmo 91 ali é uma promessa. Mas aquela promessa que está ali não é para todos. Aquela promessa ali está especificadamente no primeiro versículo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que direi do Senhor? Ele é o meu refúgio e fortaleza. Então, meu querido, há promessas, mais de 8.880 promessas aqui na Bíblia. Mas as promessas que estão aqui, nós temos que avaliar com cuidado. Por isso que você tem que estudar, meditar na Bíblia, para saber se realmente aquilo que Deus prometeu é para você, porque ali tem promessas para uma nação específica, ali tem promessa para a família específica, e ali tem promessas para uma pessoa específica. Então que você se alinhe com a palavra do Senhor, porque ela vai dizer, né? Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, e que ela possa estar iluminando os teus caminhos, que ela possa estar iluminando os teus pensamentos, que os teus pensamentos estejam ligados com os pensamentos de Deus, porque para se obter a promessa tem que se renunciar. Ele vai dizer, né? Aquele que quiser vir em mim após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Jesus, ele foi para aquela cruz porque Deus amou o mundo. Mas Jesus aí para aquela cruz, ele não foi para aquela cruz para te dar um carro do ano, para te dar uma casa que você tanto sonha, e nem um emprego com uma conta abastada, uma conta recheada. Jesus, ele foi para aquela cruz para que hoje você pudesse estar aqui. Ele foi para aquela cruz para que perdoasse os nossos pecados, porque aquela cruz não é de Cristo. Eu estava aqui ontem, mas o pastor fazendo o trabalho aqui, a gente comentando acerca da cruz, porque eu, brincando, disse assim: vamos pintar essa porta e vamos colocar uma imagem de Jesus crucificado na cruz. E o pastor falou: que é isso? Porque a gente dá mais valor para a cruz do que para o ato que foi feito. Não que seja errado, mas eu mesmo não concordo em chegar aqui e colocar, mandar fazer uma cruz e colocar. Porque nós estamos dando mais ênfase à cruz do que o ato que foi feito naquela cruz. Porque aquela cruz, meu irmão, deixa eu te lembrar, aquela cruz era para mim e para você. Mas Jesus, com seu infinito amor, através do seu Pai, ele foi ali para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui. Então dê valor, meu querido. Que você não se lembre de todas as promessas, mas você se lembre da promessa de João 14. Não se turbe o vosso coração, creia em Deus também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito. Eu irei, mas um dia eu voltarei. Glória a Deus. E Cristo, ele quer voltar por você. Mas ainda há pessoas
que precisam ouvir isso. E muitos de nós temos nos acovardado. Deus me trazia essa semana, pastor. A gente fez uma promessa de evangelismo quando a gente veio para este lugar. Mas até hoje a gente não fez. Nós estamos falhando sim. Mas não é só o pastor, não é só o pastor Rico e o pastor Josué. Porque o ID é para todos, meu querido. O dever do pastor, sabe qual é o dever do pastor? O dever do pastor é um membro ir lá fora, trazer a ovelha. E o pastor é cuidar da ovelha. A incumbência do pastor é essa: é cuidar da ovelha. Mas buscar a ovelha é dever meu e seu. Que você, nas suas orações, possa pedir direção a Deus, possa pedir sabedoria e discernimento. Porque muitas das vezes o inimigo coloca aos nossos corações que nós não sabemos falar. Mas não é você quem vai falar. Porque a própria Bíblia diz que a gente fala, mas quem convence é o Espírito Santo. Por mais que eu estude teologia, faça curso e mais curso, mas ao pregar, ao ministrar a palavra do Senhor Jesus, quem dá, é o Espírito Santo. Quem convence da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não sou eu. Amém? E que você possa guardar essa mensagem no teu coração. Eu assim agradeço mais essa oportunidade, agradeço ao pastor, por mais essa oportunidade de expressar a minha gratidão de Cristo. E agradecer a cada irmão que teve a oportunidade, que você continue, irmão, não desista. Que você possa sim se dispor para fazer algo do Senhor Jesus. Não deixe que o inimigo lance de que você é incapaz. Porque se você não fosse capaz, você não estaria mais aqui. O Senhor já teria te levado. O inferno foi feito para Satanás e seu demônio. Mas infelizmente, os homens querem de todo custo ir para o inferno. E que nós possamos escolher ir para o céu. Amém? Assim agradeço a minha oportunidade. Louvo o Senhor com as tuas palmas. Em nome do Senhor Jesus.